Finalmente estreou a terceira e última temporada de Round 6. Sim, em muitas aspas, porque nos disseram oficialmente que seria a última temporada de Round 6, porém eles não te contaram uma coisa que eu vou te contar. Queria também agradecer nesse início de vídeo a Netflix por ter liberado a terceira temporada de Round 6 de forma antecipada aqui pro canal. Só assim que a gente conseguiu trabalhar nesse vídeo e trazer de uma forma bem rápida para todos vocês, então valeu Netflix por facilitar nosso trabalho. Então bora lá conversar sobre essa terceira temporada de Round 6 e pode ficar tranquilo que será sem spoilers, porém em um determinado momento eu vou falar sobre alguns spoilers ali, alguns easter eggs e curiosidades, mas pode ficar tranquilo que o Gabriel vai colocar um aviso pra vocês, beleza? Então bora lá. E aí, cinéfilos, como vocês estão? Eu sou o Matheus Felipe e se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Loading Séries. Primeiro eu peço pra você curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente tá começando aqui o canal no YouTube. Se inscreve no canal porque a gente acompanha aí os principais séries e filmes que estão em lançamento e segue também a gente lá no Instagram e no TikTok. Vou deixar o link na descrição. Lá nós postamos vídeos de dicas de filmes e séries todos os dias, beleza? Hoje é um dia muito especial porque finalmente ficou disponível a terceira temporada de Round 6, que na minha visão é uma das principais séries da Netflix. Era uma das séries mais aguardadas do ano, é uma série que quebrou vários e vários recordes. Mas a pergunta que fica é, será que ela finalizou a história de forma legal? Teremos uma nova temporada? Vamos com calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Puxa aí na memória de vocês o final da segunda temporada, porque dois acontecimentos muito importantes acabaram ditando o ritmo e a sequência da história nessa terceira temporada. O primeiro acontecimento foi em volta ali do barco, onde que eles estão procurando a ilha que está acontecendo os jogos, e o Capitão Park acabou matando ali um integrante ali, né, do grupo ali do policial. Isso reforçou duas coisas, que eles realmente estão próximos ali da ilha e que o capitão faz parte mesmo do grupo ali que realiza os jogos. E por fim, o acontecimento mais chocante, né, durante a rebelião, o amigo do protagonista, o Jin-Woo, o jogador 390, acabou sendo morto pelo próprio frontman, né, que ele tava ali meio disfarçado durante os jogos e acabou matando o amigo do nosso protagonista e acabou também sequestrando o Jin-Woo, e esse foi o final da temporada. Bom, eu preciso confessar pra vocês que essa terceira temporada de Round 6 eu não vou nem esconder muito porque ela me surpreendeu muito. Na minha visão, ela foi muito melhor do que a segunda temporada. No começo eu senti que ela tava meio travada, meio que a história não andava e tinha um motivo por trás disso, tá? Por conta de alguns acontecimentos que viriam lá na frente. Felizmente isso logo passou ali no meio do segundo episódio, as coisas começaram a engrenar e vários acontecimentos simultâneos foram sendo construídos durante a narrativa. E esse desenvolvimento que melhorou se deve muito à segunda temporada, né, a temporada passada, porque ela conseguiu construir muito bem todos os personagens que estão ali envolvidos nesses jogos. Nós sabemos as suas motivações, as suas personalidades, e isso contribuiu muito para que a história nessa terceira temporada focasse nos jogos, principalmente no ambiente hostil e perigoso que os jogos são, que a qualquer momento um personagem que a gente gosta pode morrer, e isso é muito importante para uma história no estilo de Round 6. Porém, temos uma exceção que acabou sendo um ponto negativo dessa temporada. Diferentemente de outras séries que conseguem trazer um perigo iminente pro próprio protagonista, vamos dar um exemplo como Game of Thrones, que a gente não podia se apegar em nenhum personagem. Aqui, a trama central está em cima do Jin-Woo, que é o jogador 456, e meio que tem aquele senso de protagonista, então meio que ele não corre perigo, pelo menos no começo dessa nova temporada, mesmo isso sendo um ponto negativo por conta ali do protagonista, da gente não temer pela vida dele, pelo menos ali no começo da temporada, isso acaba desviando o nosso foco emocional, digamos assim, para o outro grupo, que foi muito bem desenvolvido na segunda temporada, que é o trio ali da grávida, da velhinha e da Jun, né, que é a trans. Meio que a gente então fica temendo, né, pela vida delas e com medo delas morrerem a qualquer momento ali durante os jogos. Isso é muito legal porque a gente realmente sente, né, aqueles personagens que foram muito bem desenvolvidos ali na segunda temporada. A temporada começa com um clima muito pesado, melancólico, de luto por conta do que aconteceu no final da segunda temporada, após a rebelião, e várias mortes aconteceram, e isso acabou quebrando o nosso protagonista. Eu vou falar um pouco na parte dos spoilers, mas o Jin-Woo, né, o 456, o protagonista, ele meio que é um coadjuvante nos primeiros episódios, porque ele meio que desistiu da vida, ele meio que desistiu da humanidade, ele perdeu a fé na humanidade depois da morte ali do seu amigo, e que a ganância do ser humano falou mais alto, então ele meio que ficou ali em stand-by, meio sem reação, e isso acabou tendo um
outro tipo de desenvolvimento na história. Só que isso contribuiu pro tom melancólico, né, como eu falei pra vocês no início dessa terceira temporada. Outro ponto muito positivo que já vinha acontecendo na segunda temporada é a fotografia da série, tá? A terceira temporada, visualmente, é muito bonita. Eu não sei se eles gravaram ao mesmo tempo, mas eu senti que essa terceira temporada tava bem mais refinada, tava mais vistosa. O visual dela tava mais bonito. Isso pode ser apenas uma impressão minha, mas que realmente a série tá muito bonita. A história também ficou bem mais rica, porque ela agregou vários acontecimentos ou micro-histórias que estão acontecendo de uma forma simultânea. Porque temos ali os jogos acontecendo, né, junto ali com o Jin-Woo e o trio ali da velhinha, da trans e da grávida. Temos ali o pessoal do barco tentando encontrar a ilha. Temos a chegada dos VIPs, sim, eles chegam aqui nessa terceira temporada e olha, eles ganham bem mais tempo de tela comparando com a primeira temporada que os VIPs apareceram também no jogo final. E por fim, temos um outro acontecimento que eu não vou me aprofundar muito aqui porque ele precisa de muitos spoilers, mas puxa na memória de vocês que uma funcionária, uma moça ali que trabalha com máscara, com aquele macacão vermelho, ela meio que tá protegendo um jogador ali, o 256. Então temos também aquele arco entre os dois personagens também, beleza? O Jin-Woo, ou o jogador 456, que é o nosso protagonista, ele, como eu falei pra vocês, ele está quebrado nesse início de temporada, ele meio que desistiu ali da humanidade, porém, durante a história, no começo ali da história, ele adquire uma raiva descontrolada em cima do participante Dai-Hu, o 388, o do rabo de cavalo, ele que ficou com a tarefa de levar a munição pra galera ali no final da segunda temporada, mas por conta do medo, ele não conseguiu. Por isso, então, o Jin-Woo acabou colocando toda a culpa das mortes e principalmente do seu amigo em cima dos ombros desse participante. Então a raiva que ele tá em cima do Dai-Hu é descontrolada. Outro detalhe que eu acho que é o mais interessante desse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês, sem entrar muito em spoilers, mas lembra que eu falei pra vocês sobre termos uma nova temporada? Essa terceira temporada oficialmente é a última temporada de Round 6. É isso que a Netflix vem falando, que os próprios atores vêm comentando também nas entrevistas, que essa seria a última temporada de Round 6, porém eles não te contaram uma coisa. Sem entrar em muitos spoilers, tem uma cena durante a temporada que o Frontman acaba conversando com outro personagem, tá? E ele acaba falando o seguinte: se ele morrer por algum motivo, ele rapidamente será substituído ali na mesma hora e os jogos irão acontecer normalmente. Isso é muito interessante por conta de alguns aspectos. Primeiro, acaba reforçando sim aquela teoria que a gente tinha que o Frontman não era o líder supremo, que existia sim alguém acima dele, ou seja, existe talvez um líder global, e que reforça ainda mais a teoria que a gente estava comentando durante os meses, né? Por ter esse líder global, os jogos podem estar acontecendo não somente na Coreia do Sul, mas também em vários e vários outros países. E isso abre uma margem gigantesca para a Netflix fazer outras séries em spin-offs de Round 6, porém em outros países. Imagina então Round 6 França, Round 6 Brasil, Round 6 Estados Unidos. Então abre margem para termos várias outras histórias em volta de Round 6. Para finalizar, se prepare para odiar ainda mais dois personagens, o 333, que é o pai lá do neném da grávida, e o idoso número 100. Vou pedir o Gabriel para colocar as imagens desses personagens para vocês, mas vocês vão adquirir uma raiva assim descontrolada em cima desses dois personagens, tá? Essa terceira temporada de Round 6 foi excelente, ela se consagra como, na minha visão, tá? Como uma das melhores e mais divertidas séries da Netflix. Ela possui erros, com certeza, principalmente na segunda temporada, porém foi muito divertido acompanhar toda essa história e, na moral mesmo, se tivesse mais temporadas, eu não ia reclamar não, viu? Agora, rapidamente, eu quero comentar com vocês algumas partes com spoilers, então se você ainda não assistiu e se incomoda com spoilers, pula esse vídeo, volta depois de assistir, tá? Mas vai ser pouquíssimas coisas, então quem vai ficar aqui comigo, vamos conversar sobre algumas coisas agora, beleza? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu comentei no vídeo que eu senti que a história dessa terceira temporada começou um pouco empacada, meio que não desenvolvia. Isso é muito por conta do Jin-Woo, tá? O protagonista, o 456, que ele meio que perdeu a fé na humanidade. Essa frase, inclusive, foi dita pra ele na primeira temporada pelo velhinho, que ele pergunta pra ele se ele ainda acredita na humanidade, e nessa terceira temporada o Frontman faz essa pergunta pra ele exatamente dessa forma. E aí, você ainda acredita na fé
fé da humanidade. Foi interessante isso, tá? E meio que ele tava precisando ali de alguma coisa pra fazer ele se movimentar um pouco, e isso aconteceu no primeiro jogo, né, dessa terceira temporada, que seria o quarto jogo, né, desse elenco, né, que é o do pique-esconde. Ele acabou tendo uma raiva descontrolada do Dai-Hu, né, o personagem do 388, do rabinho de cavalo, e ele acabou matando, né, tendo a sua vingança, matando o participante durante essa prova. E ele também tentou se matar, né, pegou a faca ali, porém ele foi abatido, né, foi interrompido pelos funcionários ali, os mascarados. O primeiro jogo da temporada, né, como eu tava falando pra vocês, do pique-esconde, ele foi muito tenso, cara. Um grupo recebeu umas chaves, e eles precisavam se esconder durante 30 minutos, e o outro grupo, né, tudo foi sorteado, e o outro grupo de colete vermelho tinha que matar as pessoas de colete azul, e eles tinham uma faca. E se eles não matassem pelo menos uma pessoa cada um, no final do jogo, quem não matou de colete vermelho acabava morrendo no final do jogo. Cara, foi muito tenso esse jogo, tá? Muitas mortes aconteceram. O 333 falou que não queria matar ninguém ou matar apenas uma pessoa pra conseguir sobreviver, mas no final parece que ele tomou gosto pela coisa, sabe? O gosto de matar. E por isso que eu falei pra vocês que vocês vão odiar muito o personagem 333. Porque a Jun, né? Eu não sei falar o nome, tá? Mas acho que é Hunjun. A trans, acho que é o número 120, ela começou a proteger a grávida e a velhinha. Inclusive, a grávida, ela acabou machucando nesse jogo, acabou, né, destruindo ali o seu tornozelo, ficou, sei lá, se fraturou, quebrou, ficou muito ruim mesmo. E ela acabou tendo o seu bebê, ela deu à luz o bebê durante o jogo. E quem ficou protegendo ela ali foi a Ju, né, que é a trans, ficou protegendo, ela ficou muito ferida. No final do jogo, acabando o tempo, ela conseguiu encontrar a saída, ela poderia sair, ela podia salvar a sua vida, ela tinha encontrado a saída, porém ela resolveu voltar pra buscar a velhinha e a grávida e a bebê que tinha acabado de nascer. E aí ela acaba sendo morta por quem? Pelo personagem 333. O cara chegou lá e matou ela, não com uma facada, não com duas, mas com 3 facadas. O cara matou a pessoa que protegeu a vida da mãe do filho dele, né? No caso, a mãe da filha dele, mas no final ele meio que protegeu a velhinha e a bebê e a mãe da filha dele por conta que ele fechou a porta e falou que não tinha ninguém ali, e eles acabaram indo pra outro cômodo. Mas foi nesse momento que a Jun, né, a trans, acabou morrendo, e foi uma cena brutal. E por que eu falei pra vocês tudo sobre essa prova? Foi porque o nascimento do bebê foi que movimentou o Jin-Hoon, tá? Porque a grávida, ela tava bem machucada, a velhinha, ela já tava desistindo da vida porque o filho dela morreu nessa prova também, e ela acabou chegando pro Jin-Hoon, que tava lá, desolado e tudo, não queria nem estar vivo ainda. Ela falou, pediu pra ele, né, pra ele proteger a bebê, proteger a mãe, né, porque ela tá com o tornozelo machucado, a velhinha não ia conseguir proteger, e que ela ainda acreditava que ele tava ali pra salvar a vida das pessoas, ela acreditava ainda nele. E durante a madrugada, a velhinha acabou tirando a própria vida, ela acabou se enforcando numa cena também bem triste, acabou trazendo um objetivo de vida pro Jin-Hoon de proteger a todo custo aquelas duas pessoas, a mãe e o neném. Isso que ele queria proteger. Só que na próxima prova, que era de pular corda, aconteceu várias coisas, né, que eu não vou adentrar aqui porque é mais uma questão de ritmo mesmo, de acompanhar o episódio. Porém, a mãe, ela tava com o tornozelo machucado, sabia que não ia conseguir sobreviver muito tempo, e Jin-Hoon, então, acabou protegendo o bebê. Inclusive, o bebê acabou se transformando em participante, tá, gente? Isso que é bizarro. O bebê acabou herdando o número da mãe, 222. Então, o bebê era, sim, um participante que tinha dinheiro ali também. Isso é importante por conta de uma outra coisa que vem acontecer no 5º episódio. Isso porque, após um jantar de gala ali, até nos trailers tem eles ali com terno, o Frontman chamou o Jin-Hoon, o nosso protagonista, o personagem 456, para uma conversa. Foi a primeira vez que nessa temporada eles ficaram frente a frente, mas o Frontman tava de máscara. Ele ofereceu para ele um acordo para que ele e o bebê saíssem ali com vida. Ele entregou para o Jin-Hoon uma faca e falou para ele o seguinte: olha, se você matar todos os participantes agora de madrugada, você e a bebê sairão daqui com vida, porque o jogo final não tem como jogar com 2 pessoas. Então ele deu esse acordo pra ele. Nesse momento ele tirou a máscara, revelou a sua identidade pela primeira vez. O Jin-Hoon ficou enlouquecido por conta da traição e acabou pegando a faca e pensou em matar o Frontman. E foi nesse momento que o Frontman disse pra ele aquela frase que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Falou pra ele que se ele morresse,
morresse ali, ele seria substituído, o jogo iria acontecer normalmente. Isso reforça novamente para o pessoal que existe sim um líder acima do frontman. Será quem que é essa pessoa, hein? E também reforça pra gente que os jogos podem estar acontecendo em outros países. Isso abre margem para a própria Netflix fazer novos spin-offs, novas séries sobre o Round 6, só que em outros países. O Jin-Hoon então pega essa faca e ele acaba não cometendo. E isso que é interessante. Esse, para mim, é o ponto mais importante desse episódio, que foi o quinto que acontece isso. Logo após essa conversa, tem um flashback que é do frontman tendo essa mesma conversa, só que ele que era o participante, ele tava conversando com um cara com uma máscara. E quem era esse cara? Pela voz a gente consegue identificar que era o velhinho da primeira temporada, ele que criou os jogos, não sei se vocês se lembram, e ele teve essa mesma conversa com o frontman, quando ele era participante do jogo. Ofereceu a faca, falou pra ele do acordo, só que ele acabou matando as pessoas durante a madrugada. Ou seja, isso era meio que um treinamento ou um teste para o participante se tornar frontman. Então o frontman dessa temporada acabou fazendo a mesma coisa com o Jin-Hoon, ofereceu pra ele esse teste para que ele se tornasse o próximo frontman. Isso que foi bizarro, só que o Jin-Hoon acabou não matando ninguém, resolveu ir jogar o último jogo. Então a teoria que o Jin-Hoon poderia sim ser o frontman, a teoria meio que se concretizou. Ele poderia mesmo se tornar o frontman, porém ele não quis seguir com um plano de matar as pessoas, mas ele meio que foi testado. Ofereceu pra ele ali o teste para que ele matasse as pessoas. Ele tava já num caminho que, se ele fizesse isso, provavelmente ele ia acabar se tornando, porque ele meio que desistiu da humanidade. Ele viu que a ganância sempre fala mais alto, e talvez ele ia identificar que através desses jogos, não sei o que, ele poderia então meio que filtrar a humanidade. Não sei como é que ia funcionar a cabeça do Jin-Hoon se ele cometesse isso. Ele teria que matar 7 pessoas, mas ele acabou não fazendo isso. Mas foi interessante, isso foi bem legal, bem interessante mesmo, esse ponto que eles trouxeram pra história. Após isso, tivemos então o nosso jogo final, que eu não vou comentar aqui, vou falar pra vocês assistirem, porque ele é muito tenso. É um jogo ali que deixa a gente sem ar. Então, quero saber de vocês se vocês gostaram aqui, acharam interessantes, né, os pontos que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo. Agradecer novamente a Netflix por ter liberado a temporada. Curte o vídeo pra ajudar o nosso trabalho. Segue a gente no Instagram, que eu vou postar vários outros Reels, tá? Vários outros vídeos com curiosidades dessa terceira temporada de Round 6. Eu já preparei um vídeo falando um pouco sobre um personagem que mentiu a sua identidade durante o jogo todo. Eu escrevi outro vídeo também a respeito do frontman. Então tem vários conteúdos bem legais que vão sair lá no nosso Instagram, @loadingseries, no TikTok também. Vou deixar o link na descrição. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam e até o próximo vídeo, pessoal. E fui!